E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Olá, turma da Eucaristia. Hoje nós vamos fazer uma revisão do capítulo 1, de tudo aquilo que nós aprendemos, para a semana que vem a gente iniciar um novo capítulo. Semana que vem a gente vai aprofundar um pouco sobre sacramentos. Então já deixo como atividade vocês mandarem para mim quais os sacramentos que você conhece e o que vocês entendem de cada um deles. Não é para fazer cópia, não é para entrar no Google e pesquisar e mandar cópia para mim. Tem que ser o que vocês conhecem, o que vocês sabem, tá bom? Então vamos lá. A gente inicia o capítulo 1 falando que nós somos convidados, nós temos como missão anunciar a boa nova. O que é a boa nova? A boa nova é a ressurreição, é a promessa de Deus, ressurreição de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então nós fomos convidados quando nós recebemos o batismo, quando a gente recebe a missão de levar a boa nova. Então no capítulo 1 nós falamos isso, nós trabalhamos como anunciar a boa nova. No capítulo 2, a gente falou um pouco, eu expliquei um pouco para vocês sobre a Santíssima Trindade, que Deus é uno e ao mesmo tempo ele é trino, certo? Que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E no segundo encontro, nós falamos sobre o Espírito Santo. Eu apresentei para vocês a liturgia, falando de depois que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo veio, né? E como bolas de as pessoas que recebiam o dom do Espírito Santo, simboliza uma bola de fogo em cima da cabeça deles e eles oravam em línguas, né? Porque os cristãos naquela época se encontravam em algumas casas, em alguns lugares para fazer a oração. E era um momento onde o Espírito Santo se manifestava. Quando Jesus ressuscitou, ele deixou para a gente, né? Para nos guiar, nos orientar, o Espírito Santo, que é o Deus. Quando Jesus foi batizado pelo primo dele, João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele e acompanhou ele durante toda a caminhada. Jesus foi crucificado e ressuscitou e subiu aos céus. O Espírito Santo ficou com a gente para nos orientar, nos abençoar, nos acalmar, nos socorrer. Então a gente fala do Espírito Santo, que é Deus aqui conosco. No terceiro encontro, lá na página 18, nós falamos da igreja, né? A igreja que nasce no coração de Jesus Cristo. Nós falamos que a igreja é santa, nós falamos que a igreja é católica e nós falamos que a igreja é apostólica e ela é una. O que é uma igreja una de um único Deus? O que é uma igreja santa? Porque Deus é o autor da igreja. O que é uma igreja católica? É porque anuncia a totalidade da fé. O que é uma igreja apostólica? Porque ela é baseada nos apóstolos de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo falou para Pedro, vai e funda a minha igreja. Então, sobre Pedro, que quer dizer pedra, rocha, foi fundada a igreja de Jesus Cristo, certo? No quarto encontro, nós falamos que somos igreja, povo de Deus. A igreja não é somente a parte física, não é só o tijolo, o banco. A igreja é o povo, nós cristãos que frequentamos, que participamos da comunidade. Então, nós somos a igreja de Deus, certo? Aí, nós fomos ao encontro 5, que fala que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros, cada um com a sua função, com a sua importância.
Neste encontro, eu trouxe para vocês o Josimar, que é o nosso administrador paroquial, e ele é também o acólito que serve durante a missa. Ele explicou para a gente, naquele encontro, o que é ser membro da comunidade da igreja. Ele trouxe para vocês, falou um pouco para vocês dos ministérios que nós temos, das pastorais, dos movimentos, dos encontros, e convidou vocês para fazer parte, né, de algum desses movimentos dentro da comunidade. Porque eu vou repetir para vocês, a catequese ela não acaba quando vocês recebem o sacramento da crisma. A catequese é por toda uma vida, é igual ao nosso estudo da escola. A gente não estuda para obter conhecimento, a catequese é para obter graça, conhecimento na fé em Deus, nas palavras que estão na Bíblia. Então, nós somos membros da comunidade. Todos nós temos uma função dentro da igreja. Aí nós fizemos, né, o encontro número 6. O encontro número 6 fala da oração, a importância da oração, que nós devemos orar todos os dias. A oração é uma conversa pessoal entre vocês e Deus. Deus sabe tudo o que está no nosso coração e o que acontece com a gente, mas Ele gosta de nos ouvir. Ele é nosso Pai, Ele é nosso amigo, Ele está lá para nos ouvir, para nos orientar. Às vezes a gente acha que Deus não está olhando para a gente, mas Ele está se manifestando. É que a gente às vezes fica com a visão turva, os ouvidos não ouvem, porque nós estamos mergulhados nas sombras dos problemas, nas coisas que acontecem no dia a dia. Lembra que eu mandei para vocês o vídeo da experiência, tipo de cristão? Então, o cristão número 2 é aquele que ouve a palavra, aquele que vai na missa, mas as coisas do mundo apagam ele. E vocês falaram que vocês gostariam de ser o cristão número 3, o com a chama acesa, viva. Então, nós temos que praticar isso com a oração. E eu falei com vocês também que a oração ela tem que ter insistência. Que eu falei, não é uma vez só por ano que a gente faz oração. A gente faz oração todos os dias. Vocês podem fazer a oração a qualquer momento. A oração não foi feita só para pedir, ela é para agradecer, ela é para suplicar. A oração é uma conversa. Ela tem que ser com esperança. Vocês têm dentro do coração de vocês a esperança que Deus está te ouvindo. E vocês têm que ter essa confiança. Deus vai me ouvir porque Ele é meu Pai e Ele quer me ajudar. Então, a gente tem que ter esses 3 pontos para ter uma boa oração. A oração não é só o Pai Nosso, Ave Maria. Não. Vocês podem incluir. Mas a oração é uma forma do coração. Tem gente que vai na igreja e fica quietinho lá olhando para a imagem. É a oração dela. Tem gente que gosta de pegar o terço e fazer a oração. Cada um acha um meio para fazer a oração. Então, encontrem o que se adapta melhor a vocês para conversar entre vocês e Deus. Aí nós tivemos um encontro maravilhoso que encerra o nosso capítulo 1 e que a gente teve a graça de falar sobre esse encontro no mês dedicado a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Nós falamos de Maria, mais especificamente, quando ela assume a missão de ser a mãe da igreja, né? Naquele momento em que ela está aos pés da cruz, vendo o filho dela morrer, e Jesus olhou para ela, viu a tristeza no seu olhar e falou para ela: mãe, este o seu filho, e apontou o discípulo e falou para o discípulo: este é sua mãe. Então, a partir daquele momento, ela se tornou a mãe da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Então, ela é nossa mãe. Ela intercede por nós. Então, quando a gente vê muita presença, né, das palavras que a gente dizem a ela, que ela é nossa advogada, auxiliadora, protetora, na oração da Salve Rainha. Neste mesmo encontro, eu falei para vocês sobre o rosário, sobre o terço.
Coincidentemente, no dia 7 de outubro é comemorado o dia da Nossa Senhora do Rosário e eu mandei para vocês a história do Rosário. Espero que tenham assistido e tenham gostado. Então, com esse vídeo, nós encerramos o capítulo 1. A partir da semana que vem, começaremos o capítulo 2 do nosso manual. Foi o que eu falei para vocês. A partir do próximo encontro, a gente vai falar sobre os sacramentos. Então, não se esqueçam da atividade. Quais os sacramentos que vocês conhecem e o que vocês entendem por cada um deles. Certo? Beijos. Até semana que vem.